Nós temos, então, informações. Nós perguntamos aqui para você, olha, hoje todo mundo aqui, nós somos técnicos de futebol, somos médico, enfim, quanto cidadão nós temos direito de palpitar qualquer coisa e hoje nós viramos comentaristas internacionais por causa da desistência do Trump. Todos nós temos nossa... Não? Do Biden. De que eu falei? Ah, do Trump? Não, o Trump continua firme. Mesmo com aquele negócio na orelha, ele tá com um negócio... O que é aquele negócio que tem na orelha? É um curativinho. É um curativo. Pensei que era um... Como é que chama? Earphone. Pois é, mas pra gente falar agora de uma forma, né, mais técnica, pra gente poder entender como cidadãos, professor James Oney, professor de Geopolítica da FACAMP. Professor, hoje todos nós somos seus concorrentes, hein? Ah, mas que concorrência boa, porque é isso que cria o debate, é isso que cria toda essa interação, né, Heródoto? Bom dia para todo mundo. Igualmente. Professor, é comum fatos como esse de um candidato, já vamos dizer assim, na reta de fazer a campanha, desistir da campanha à presidência dos Estados Unidos? É um fato mais recente? Como que é, professor? Heródoto, não é um fato único, isso já aconteceu com Lyndon Johnson em 68, mas do jeito que foi feito dessa vez, ou seja, depois das primárias, e isso sim é inédito. A Lyndon Johnson renunciou mais ou menos no meio das primárias. Agora não, agora Biden renuncia à candidatura no final das primárias, quando já estamos às portas da convenção. Portanto, é inédito isso na história americana, sim. Agora, professor, qual é o impacto que isso tem no Partido Democrata, que é o partido do presidente Joe Biden? Qual é o impacto interno no partido? É muito grande, Heródoto. É um impacto enorme, porque mexe com todas as lideranças, obriga à busca de uma unidade, obriga à busca de uma fusão de ideias. Isso cria necessidade de conversações e, se confirmarem o que está realmente na tendência, que é Kamala Harris ser a substituta, obviamente vai abrir uma vaga na vice-presidência. E isso vai gerar uma outra discussão, um outro debate, e quem sabe o partido pode sair um pouco mais forte do que estava perante as pesquisas que apontavam que Trump já era o virtual vencedor. Professor, então é a pergunta que todos gostariam de fazer. Isso fortalece ou enfraquece a campanha do rival Donald Trump do Partido Republicano? Heródoto, eu falo assim com bastante convicção. Isso enfraquece a campanha de Donald Trump. Porque o que vem aí, Heródoto, seria o chamado fato novo. Aquilo que tanto se esperava. Que muita gente não ia votar porque acreditava que havia pouca diferença entre um e outro candidato. Muita gente deixava de comparecer ao seu dever cívico, vamos dizer assim, porque não tinha mais tendências claras de que poderia melhorar a vida dele. Agora, com o nome de Kamala Harris, talvez seja um momento de se discutir algumas coisas um pouco mais profundas, mesmo que não dê tempo. Então, eu realmente acho que agora a corrida presidencial começa realmente nos Estados Unidos. Agora, qual seria, então, uma diferença assim, mais marcante desse programa da Kamala Harris em relação ao seu próprio partido? Ela fazia parte de uma chapa. A chapa era liderada pelo Biden. Biden sai. Com o que ela pode entrar para essa nova chapa para poder se diferenciar mais do Donald Trump? Eu acho, Heródoto, que nós chegamos exatamente nesse ponto justamente porque Biden tinha poucas possibilidades de se diferenciar de Trump no sentido da política externa, no sentido da política de imigrantes. Então, automaticamente, se tomarmos por esses dois temas, já acontece uma pequena mudança. Não digo que é substancial, mas Kamala Harris tende a ser menos belicista, e também tende a ter uma política diferente em relação à imigração, né? Porque várias vezes ela já afirmou que a questão dos imigrantes ela é uma questão estrutural, não é uma questão só de fechar fronteiras. Então, nesse sentido, ela consegue sim absorver um pouco o interesse de alguns eleitores que têm nesses temas muito cuidado em relação ao futuro dos Estados Unidos.
as diferenças existem, são sutis, concordo que são sutis, mas Kamala Harris agrega discussões mais humanitárias na sua chapa e, portanto, pode trazer mudanças no debate presidencial. Camilo Mota. É um prazer falar com o senhor, tudo bem? E falando já nesse contexto e também no cenário interno, como que o senhor avalia aí as diferenças, além, né, dessa composição aí da chapa, mas com relação ao Donald Trump, né, que inclusive aí está sendo processado e investigado por causar aí ataques às próprias instituições nos Estados Unidos, e ao mesmo tempo a Kamala também foi procuradora, né, vista aí como uma mulher que endureceu penas aí para alguns detentos e também foi a favor de violência policial, de policiais. Realmente esse é um ponto bastante complexo da campanha, você tem toda a razão. Kamala Harris é uma juíza, digamos assim, punitivista, ela tem sim uma linha muito estrita de cumprimento da lei e de proteção às forças de segurança em detrimento de outros grupos, quer dizer, uma justiça um pouco mais pesada, e aí sim Kamala Harris se iguala muito a Trump. Porém, ela vem das instituições, como você bem disse. Ela vem justamente do setor judiciário. Ela vem justamente da justiça. E quando chega dentro desse foco de discussões, existe uma parcela do eleitorado americano que se vê bastante interessada na manutenção das instituições. Nós sabemos muito bem que existe uma facção de ultradireita muito radicalizada junto com Donald Trump, que é anti-instituição, que se diz anti-establishment. Então nós temos agora uma candidata que passa mais a ideia de estabilidade do que Donald Trump. Não foi à toa que escolheram um candidato a vice de Trump, jovem, um pouco mais sereno, digamos assim, mas não menos radical. Então é muito importante lembrar disso. Professor James, o Partido Democrata, no governo Kennedy e Johnson, afundaram os Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Quem arrancou os Estados Unidos da Guerra do Vietnã foram os republicanos do Nixon. Agora, os Estados Unidos também estão até o pescoço ajudando a Ucrânia, Partido Democrata. E o Trump, que é republicano, diz que se ele for eleito, vai mudar essa história. Será que isso não é um apelo também forte? Olha, o Partido Democrata nos joga na guerra e o Partido Republicano nos tira? Muito forte, Heródoto, muito forte, principalmente por causa da crise americana. Ocorre que na visão estadunidense, e principalmente na visão de uma classe média americana, os Estados Unidos têm que se proteger externamente também. E nesse sentido, o apoio que estava se dando a Zelensky era um apoio anti-Rússia. Então havia sim uma anuência, um apoio, uma ideia favorável a isso. Infelizmente, para os americanos e o establishment americano, o que aconteceu foi que toda essa montanha de dinheiro enviada para Zelensky não conseguiu reverter a guerra. Então, automaticamente, o cidadão, a cidadã americana, entendem que isso tem que cessar e que tem que ir por uma outra via. E nesse ponto, o Trump ganha muita força. Podemos dizer, Heródoto, que o Partido Democrata é muito mais intervencionista, enquanto o Partido Republicano é um pouco mais isolacionista nesse atual estágio da política externa dos Estados Unidos. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço, Heródoto, sempre é uma alegria falar com vocês e espero os palpiteiros palpitarem o dia inteiro para a gente continuar conversando, então, pera, que isso é importante. Segura um pouquinho. Ávila, como é que está a nossa pesquisa aí? A nossa enquete. A nossa enquete está assim, Heródoto, 52% que votaram acreditam que Kamala Harris vai perder para Donald Trump. E 48% acreditam que ela vai vencer. Tá aí, professor. Olha então, os seus concorrentes quase aqui empate. Que muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Heródoto, e vive o empate técnico aí. Professor James Oney, que é professor de Geopolítica da FACAM.